Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de Direito Civil? Hoje o nosso tema é uma lei muito importante, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Nessa aula nós falaremos sobre o conteúdo da LINDB, vamos falar sobre fontes do direito, também sobre formas de integração da norma jurídica e falaremos sobre as regras de aplicação da norma jurídica no tempo e no espaço. Portanto, eu convido você para essa aula muito importante. Vem para a lousa! Então, pessoal, como eu disse, nós vamos tratar dessa lei muito importante que é a LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E hoje nós vamos começar a utilizar aqui a nossa lousa eletrônica, que eu improvisei aqui a partir do tablet. Então eu vou escrever, fazer algumas anotações e não repare para a letra do professor, eu tento caprichar, mas eu não vou fazer milagre, tá bom? Então a LINDB, você vai usar essa abreviatura, LINDB. Também você pode usar simplesmente LI, Lei de Introdução. Então vamos começar com algumas palavras introdutórias sobre a LINDB. A LINDB, ela foi editada através do Decreto-Lei número 4.657 de 1942. Então, pessoal, é uma lei já bastante antiga, mas que sofreu alterações recentes. Nós vamos falar disso nessa aula, tá? O professor Flávio Tartucci, ele se refere a essa lei como uma lei de sobredireito, uma lei de sobredireito. O que seria, então, uma lei de sobredireito, né? Seria uma lex legem, Ou seja, essa lei ela não é específica para o direito civil. Ela é uma lei que é destinada a vários ramos do direito. É uma lei que se destina a vários ramos do direito. É interessante que as leis elas têm um atributo que é a generalidade. Mas, em se tratando da LINDB, a LINDB ela foi destinada, ela é destinada ao legislador e ao aplicador do direito. E ao aplicador. E aí nós vamos encontrar isso exatamente no artigo 4º e no artigo 5º da LINDB. Essa lei ela serve para orientação e direcionamento tanto do legislador quanto do aplicador do direito, ou seja, o juiz. Vamos aqui para a LINDB. O artigo 4º, portanto, diz: quando a lei for omissa, vamos marcar aqui esse texto para ficar bem legal, aqui ó. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, está dizendo que o juiz, se a lei, ou seja, o legislador, não definiu nada, o juiz vai se pautar pela analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, ou seja, está falando de fontes secundárias. E o artigo 5º, vamos marcar aqui, ó. O artigo 5º diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, a LINDB ela orienta o aplicador, o juiz, como aplicar a lei. Bom, a LI ela era denominada anteriormente de LICC, que era a Lei de Introdução ao Código Civil. Só que, a partir de 2010, o que aconteceu? Veio uma outra lei, que é a Lei 12.376, Lei 12.376 de 2010. E o que aconteceu? Essa lei, ela modificou, tá? Ela modificou o preâmbulo da LICC, e que passou então a se chamar Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então essa foi a primeira mudança importante na antiga LICC, LICE, e agora LINDB. Essa mudança é justificável? Sim, o professor Flávio Tartucci, ele questiona, e faz uma reflexão sobre isso. Ele diz que, primeiro, a LI
ela é direcionada não só ao direito civil, mas a todos os ramos do direito. Então, a LINDB, por exemplo, ela traz orientações, direcionamentos sobre direito internacional. E também, portanto, essa lei ela pode ser conhecida como um estatuto de direito internacional. Vai trazer várias, estatuto de direito internacional. A maneira aqui de escrever não é muito boa por causa da câmera, mas veja, ela vai nos trazer várias orientações e aplicações em relação ao direito internacional, podendo ser chamada mesmo de um estatuto de direito internacional. Veja, a partir dos artigos 7º até o 19, até o 19º, você vai encontrar ali direcionamentos da lei com relação a situações que envolvem direito internacional. Trata de normas de direito internacional, tanto internacional público quanto internacional privado. Houve uma mudança também, uma mudança recente, e mais recente em 2018, através da lei 13.655. Lei 13.655 de 2018. E a LI passou então a ser aplicada ao direito público. Foi muito importante essa mudança, porque ela passa a tratar de atos decisórios dos agentes públicos. Então ela vai tratar de atos decisórios dos agentes públicos. Então é muito importante essa mudança, e aonde você encontra isso aí, ó, o artigo 20. Artigo 20 até o artigo 30. Vamos lá olhar pelo menos os primeiros. O artigo 20 da LI diz: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E o parágrafo único diz: a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Portanto, a lei ela traz aqui um direcionamento ao agente público na tomada de decisões, e as decisões elas devem, inclusive na esfera judicial, devem ser agora justificadas, levando em consideração que não podem ter por base valores jurídicos abstratos, sem que seja consideradas as consequências práticas da decisão. É o que nós chamamos, portanto, de consequencialismo jurídico. De direito público, a partir do 20 até o 30, você vai encontrar orientações dessa lei sobre direito público. Ela vai exigir a fundamentação e motivação. Ela vai exigir fundamentação e justificação. Isso é muito importante. Justificação para atos decisórios de agentes públicos, artigo 20 até o artigo 30, conforme o Código de Processo Civil de 2015. É o que nós podemos então chamar de consequencialismo jurídico. Consequencialismo jurídico, que corresponde o quê? À finalidade das decisões. Então, agora é necessário finalidades das decisões. Então vejam,
Agora o agente público ele precisa justificar as suas decisões, é preciso estar atento às finalidades de cada ato jurídico. Além do mais, há um distanciamento da lei de introdução e o Código Civil, levando, portanto, a lei de introdução cada vez mais para o direito público, sobretudo com essa edição da Lei 13.655 de 2018. Vale a pena você dar uma olhada na Lei 13.655. Ademais, a ALI ela nunca fez parte do Código Civil, nem do de 1916, nem de 2002, sempre foi uma lei à parte. A lei de introdução ela é uma lei introdutória, portanto, a todos os ramos do direito, não apenas ao Código Civil. Vamos falar agora, então, do conteúdo dessa lei de introdução. Qual é o conteúdo da lei de introdução? Então, vamos colocar aqui, conteúdo. Em primeiro lugar, a LINDB ela vai prever as fontes de direito. Então, a LINDB ela traz as fontes de direito em uma visão clássica. Segundo, a LINDB ela vai sim agora prever as formas de integração. Então vai prever formas de integração das normas. Ok? Então ela vai prever fontes de direito, ela vai prever as formas de integração. Terceiro, o que a LINDB vai trazer? Ela vai trazer regras para aplicação, da norma jurídica, né? Da norma jurídica. Normas jurídicas. Então, ela traz as fontes de direito, as formas de integração das normas, regras de aplicação, o que mais? Regras de aplicação da norma jurídica, também a aplicação da norma jurídica, vou abreviar aqui para NJ, norma jurídica no tempo. No tempo. Nós vamos falar sobre isso. E também a aplicação da norma jurídica no espaço. Então, tanto quando que a norma ela deixa de... ela vem a ser revogada, quando a norma perde a sua aplicabilidade, o seu valor, e também até onde a norma brasileira ela vai realmente ser utilizada, em que lugar ela pode ser utilizada, num determinado fato que acontece no estrangeiro, em outro estado, e se a norma brasileira pode ser aplicada nesse outro território, né, fora do território nacional. A LINDB também ela vai, então, portanto, trazer regras, de direito internacional. Regras de direito internacional, tanto público, vou abreviar aqui, público quanto privado. Como eu falei, tanto público quanto privado. E a LINDB também, mais outro conteúdo que nós vamos encontrar na LINDB, são regras de direito público. Ok? Então aí, você tem aí, são 7 áreas que a LINDB vai tratar. Ela vai tratar de fontes de direito, ela vai tratar da integração das normas, da aplicação de normas jurídicas, ela vai tratar da aplicação da norma jurídica no tempo, no espaço, ela vai tratar de regras importantes
para o direito internacional, tanto público quanto privado, e ela também vai trazer regras de direito público, ok? Então vamos passar para frente. Agora nós vamos falar. Então, pessoal, agora vamos falar de fontes do direito. Quais seriam as fontes do direito? Tá? Para início, a gente precisa definir o que é fonte. O que é fonte? Na lição da professora Maria Helena Diniz, a fonte significa origem, de onde emana o direito. É de onde vem o direito. De onde vem o direito. Professora Maria Helena Diniz. Segundo, nós temos que a fonte seria a forma de manifestação jurídica. Seria a manifestação jurídica. Manifestação jurídica. Ok? Então vamos colocar aqui direitinho, ficar mais bonitinho. Manifestação jurídica. Na lição do professor Rubens Limonge, fontes seriam as formas de expressão, do direito. Formas de expressão do direito. Lição do professor Rubens Limonge. E como que as fontes se classificam? Vamos falar agora de uma classificação básica. Classificação das fontes do direito. Olha, pessoal, nós podemos classificar em duas, principalmente, as fontes consideradas fontes formais, seriam as fontes formais, e as fontes não formais. Fontes não formais. As fontes formais, elas podem ser primárias e secundárias. As fontes formais podem ser primárias e secundárias. Quais seriam as fontes formais primárias? Na verdade, a fonte formal primária é a lei, certo? A lei, porque nós, no Brasil, adotamos o sistema da civil law. Então, tudo deve ser baseado em lei, princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, essa é a nossa fonte primária, é a lei. E quais seriam as fontes secundárias? Fontes secundárias. Bom, as fontes secundárias nós encontramos no artigo 4º da Lei de Introdução, da LI. Vamos lá para o artigo 4º. A própria Lei de Introdução nos informa que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com, olha aí, as fontes secundárias formais, analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então vamos lá para a lousa, vamos colocar isso aqui na lousa. Quais são as fontes formais? Nós temos aí analogia. Nós temos a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Analogia, costumes e os princípios gerais do direito. E as fontes não formais? Né? O que seriam essas fontes não formais? São aquelas que elas não constam na LI. Não constam na LI. Quais são? Então você viu que as formais secundárias, a primária e a secundária, constam na LI. Então nós temos a doutrina, e a jurisprudência, e aqui, pessoal, temos também a equidade. Então você tem aí uma classificação das fontes do direito em fontes formais e não formais. As fontes formais classificam em primárias a lei e secundárias a analogia, costumes
e Princípios Gerais do Direito, e as não formais não constam na LI, Doutrina, Jurisprudência e Equidade. Nós vamos então agora falar sobre cada uma dessas fontes.